Bom, abrindo aqui o ECA, eu posso escolher e vou escolher o meu arquivo TXT, ele não está ainda no formato do ARF, né, do ECA. Eu vou escolher aqui então esse que eu acabei de gerar, redes bayesianas, ou rede bayesiana com todas as variáveis relevantes para 10 instâncias. Não está no formato ARF, eu peço então para ele converter. Pronto, converteu, aqui eu tenho. Uma coisa interessante da gente relembrar é que nós geramos esse arquivo aqui, onde a minha variável classe, que é essa que eu estou olhando agora, tinha 50% de probabilidade a priori de acontecer para a primeira classe e 50% de acontecer para a segunda classe. Entretanto, como eu tenho só 10 instâncias aqui e eu tenho que acomodar a distribuição de probabilidade das outras, se vocês se lembrarem, o atributo 1, em 1% só dos casos em que ele acontecia, aliás, em que a classe era do estado 0, ele seria do estado 0 também, e nos outros 99% ele seria do estado 1 e assim por diante. Então, para o algoritmo do nosso Gini conseguir gerar os dados para esse arquivo, nem sempre dá para ele manter com um número tão pequeno de exemplos, nem sempre ele consegue ficar fiel exatamente àquilo que era a distribuição que a gente queria, 50 e 50. Se vocês olharem, por exemplo, aqui ficou 7 para o estado 1 e 3 para o estado 0, então ficou um pouco já desbalanceado essa nossa classe aqui, né? Então o arquivo que a gente tem, ele é um arquivo um pouco desbalanceado aí nas probabilidades que a gente tem. A gente vai voltar nisso quando carregar o outro arquivo que tenha 10.000 instâncias ao invés de 10 instâncias para ver e reforçar a ideia de que quando você fala em distribuição de probabilidade, o número de instâncias precisa ser grande, senão você tem que fazer muita aproximação, certo? Bom, eu vou aqui para o meu classificador, então, deixa eu começar, eu vou escolher o meu ID3 para começar a fazer essa classificação, vou escolher a variável classe como sendo a variável que eu quero trabalhar. Se eu iniciar isso, percebam o que aconteceu é que eu tive 100% de acerto. Percebam também o que aconteceu, que o ID3 escolheu só o atributo 1 para fazer a classificação deste problema. E esse comportamento de só o atributo 1, ele faz todo sentido para aquilo que a gente discutiu há pouquinho quando estávamos gerando os dados. Se vocês se lembrarem, eu disse para vocês, olha, olhando aqui para a nossa rede, percebam que o que eu fiz foi criar para todos esses atributos, atributo 1, atributo 2, atributo 3, sempre a mesma tabela de distribuição de probabilidade, certo? Então, quando eu for medir a entropia, este atributo 1 ele tem esta influência. Em 99% das vezes ele vai acontecer isso, em 99% vai acontecer aquilo, que é exatamente igual, por exemplo, o que está aqui no atributo 4, que está lá e etc., que é exatamente igual a todos os 5 atributos que nós temos. Significa que quando eu calculei o ganho da informação usando o ID3, esses caras todos tendem a ficar empatados, certo? Ou muito próximos um dos outros. E aí o que vai acontecer é que a minha árvore de decisão vai escolher um deles. E quando eu escolho um deles, como eu tenho só 10 exemplos, muito provavelmente com esses 10 exemplos eu já consiga, escolhendo só o primeiro atributo, já dizer qual vai ser a classe em todos os exemplos. E aí eu já posso gerar nós folha. E é isso que acontece por conta do número pequeno e por conta de todas as variáveis terem o mesmo tipo de influência ou a mesma força de influência na minha classe, certo? Então é por isso que, na verdade, percebam, há uma tendência, se eu rodar com o C4.5, há também essa mesma tendência de eu encontrar 100% de acerto e só com uma das variáveis, ou seja, um dos atributos só sendo utilizados. Então, de novo, eu reforço aquela ideia de que quando eu rodo uma árvore de decisão, eu estou me preocupando, o que importa para essa árvore são as variáveis que diretamente influenciam para você ter o resultado de classificação que você está obtendo. Então perceba que a árvore não está explicando o comportamento de todas as variáveis do problema. Ela achou uma variável que consegue dar uma taxa de classificação
boa, então ela vai parar por aí, não vai se preocupar. A árvore não vai se preocupar em mostrar para a gente, se eu olhar para essa árvore, ela não vai mostrar para a gente todas as variáveis, como elas se comportam e como elas se relacionam nesse problema, certo? Já a nossa, se eu estivesse trabalhando com um modelo de uma rede Bayesiana, que é exatamente o que nós vamos fazer aqui agora, a gente, no Naive Bayes, não. No Naive Bayes a gente segue a mesma ideia de só ter como preocupação a classificação. E perceba que ele acertou 100% o que era de se esperar, porque todas as variáveis realmente têm influência no nosso processo de classificação. Vejam que a única diferença dessa rede Bayesiana, que é essa que está aqui, para a anterior que a gente tinha criado, é que na anterior só esse arco tinha influência, ou seja, só essa variável tinha influência, as outras não. Então, naquela primeira, quando eu rodava o Naive Bayes, eu forçava a influência de todas e elas não existiam, e daí pelo baixo número de instâncias, só 10 instâncias, lembram-se que eu não estava acertando 100%, eu acertava 90%. Nesse caso, como é verdadeiro isso de que todas as variáveis têm influência direta sobre a classe, mesmo com um pequeno número de instâncias, o algoritmo do Naive Bayes ainda conseguiu extrair esse tipo de caracterização aí e acertar tudo. Percebam que com 10 exemplos podia ser que o Naive Bayes ainda assim não tivesse acertado, tá? Porque 10 exemplos é muito pouco, na verdade. E se eu rodar a minha rede Bayesiana, vocês vão perceber agora, eu vou aqui escolher que eu quero. Sempre é legal fazer isso. Eu vou dizer, olha, eu não quero que você tente forçar a minha rede Bayesiana a ser um naive Bayes, então vou pôr falso aqui. E eu não quero que você limite necessariamente o número de pais para ser só um. E eu vou dizer que eu posso ter 3 número de pais nessa história aqui, tá? Vou dar um OK e vou começar a rodar. Então, perceba, eu acertei 100% também. E se eu mostrar a minha rede inteira aqui, ele conseguiu capturar para mim, diferente da árvore de decisão, ele identificou que a estrutura do conjunto de dados é igual ao Naive Bayes, mesmo dizendo para ele que não era para forçar isso. Né? Então ele achou exatamente o que acontece com o conjunto de dados, e aqui eu até me desculpo de ser repetitivo nisso, mas vejam o quão bonito é isso. Você consegue com a ferramenta descobrir exatamente como essas variáveis se relacionam no seu conjunto de dados. Né? Então essa característica é algo realmente impressionante dos modelos probabilísticos que a gente pode ter. Entretanto, percebam, se eu não quero identificar como as variáveis se relacionam, eu não preciso desse modelo. A árvore de decisão conseguiu dar a mesma taxa de acerto aqui. Né? Mas se eu acho interessante ter essa explicação, é muito bom rodar a rede Bayesiana. E um outro ponto de diferença é a árvore de decisão, ela sempre me diz, olha, é essa classe ou aquela. E nesse modelo Bayesiano aqui, eu posso inclusive pedir para ele mostrar minhas predições, tá? E mostrando as predições, eu vou ter a probabilidade, né, de cada um acontecer. É isso que vai acontecer aqui. E vejam que nesse caso ele sempre deu probabilidade 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, porque ele tinha muita certeza, porque o conjunto de dados é muito direto. Sempre é 99% de chance de acontecer qualquer coisa. Foi isso que a gente definiu aqui, certo? Bom, se eu olhar para esse conjunto de dados vindo da mesma rede Bayesiana, só que agora, deixa eu salvar esse como ARF para a gente poder usar depois, se for o caso. Deixa eu só tirar esse TXT daqui. Isso. Pronto. E agora eu vou abrir o outro, que é o nosso com 10 mil casos. Vocês vão perceber que para este exemplo, 10 casos ou 10 mil casos não vai ter tanta diferença. E por que isso, Estevão? Isso acontece por conta do conjunto ser muito simples e das probabilidades serem todas muito fortes, sempre tendendo 99% de chance de acontecer. Então, vejam, agora estou trabalhando com a rede Bayesiana com tamanho 10, aliás, com 10 mil instâncias. Eu vou salvar isso aqui se eu quiser usar depois, né? Então está salvo aqui com formato ARF